Paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam fortes, estejam firmes no Senhor, amém? E são momentos difíceis, né, que nós estamos vivendo, com tantas decisões que estão sendo tomadas aí, mais uma vez o comércio fechado, né, a pandemia aí se espalhando, então nós temos que nos apegar a alguma coisa, e a única chance que nós temos de passar por esse momento de tanta tribulação e dificuldade é nos apegarmos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos dá força para poder suportar esses momentos de dificuldade. Bom, vamos para o nosso devocional então. Estamos no livro de Salmos, lembrando que isso aqui é só uma devocional, um compartilhamento de algumas coisas, e que o Senhor possa abençoar você nas suas devocionais e, quem sabe, alguma coisa aqui possa te ajudar também. Amém? Vamos lá no Salmo 21, é um salmo régio, é um salmo que diz respeito ao rei, e ele é um salmo de agradecimento a Deus por ter dado a vitória ao rei. Então o rei recebeu o desejo de seu coração, isto é, ele recebeu a proteção de Deus e a vitória que Deus lhe concedeu. E o rei só alcançou a vitória, não foi por causa da sua força, ou por causa da sua capacidade, inteligência, mas sim, ele recebeu a vitória porque Deus honrou a fé do rei. Foi Deus que deu a vitória. Então, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nesse momento de dificuldade, com vários adversários à nossa frente, vírus, decisões econômicas, dificuldades financeiras, muitas vezes relacionamentos sendo abalados por conta do estresse que está sendo causado, Deus, tenha certeza disso, Deus vai honrar a sua fé, vai honrar o fato de você esperar nele, de você confiar nele, de você buscar a presença dele. Né? As bênçãos eternas de Deus, elas serão sempre cumpridas na vida daqueles que são fiéis, na vida daqueles que devotam a sua vida ao Senhor. Então é isso o que esse salmo quer transmitir. Lá o Salmo 22 é um salmo de sofrimento, né? É um salmo de lamento, ele é dividido em duas sessões. Do 1 ao 21 é um lamento, e do 22 ao 31 é um louvor pela redenção. E aqui existem algumas frases que foram atribuídas a Jesus, como por exemplo o verso 1. Né? Jesus citou essa frase lá em Mateus 27:46. E, por exemplo, do verso 6 ao verso 8, ele está ligado à crucificação de Cristo. E o 14 ao 18 também da mesma coisa. Então, esse salmo de lamento aqui, ele diz que o servo de Deus, apesar de ser íntegro, ele também sofre. É isso que ele está dizendo aqui. Né? E é óbvio que esse salmo não tem indicação de pecado algum aqui de Davi, não é relacionado a nenhum pecado, mas ele demonstra que esse sofrimento que ele está passando é completamente injustificado em razão de um pecado. Então é a mesma situação de Jó aqui, né? A mesma situação de Jó. Mas não é por conta disso que o salmista não vai se alegrar no Senhor em meio a todo o sofrimento. Pelo contrário, lá no verso 22 ele diz: proclamarei o teu nome em meio aos meus irmãos. E essa frase do verso 22 foi atribuída a Jesus pelo escritor de Hebreus, capítulo 2, verso 12. Você pode anotar aí para depois você conferir, tá bom? E o verso 24 também é muito bonito, pois ele diz: pois ele não desprezou e nem desdenhou o sofrimento dos aflitos e nem lhes deu as costas, mas ouviu os clamores por socorro. E o verso 29, né? O verso 29 é um convite, porque do verso 26 ao verso 29 é mencionado que os pobres se saciarão, os ricos também celebrarão um banquete. Então é um convite que Deus está fazendo aqui para que tanto rico quanto pobres o adorem. Tanto rico quanto pobres celebrem a adoração a Deus. Então é um verso de fortalecimento, é um lamento, óbvio, né? Mas é um verso também que nos leva a um fortalecimento, porque nesse lamento nós percebemos que Deus jamais nos deixa sozinho, jamais. Do verso 23 ao verso 28, são salmos, é um conjunto, né? Que são de salmos que destacam a importância da integridade. Além da importância da integridade, a integridade de você se manter firme em Deus, de você se manter fiel a Deus, de você se manter comprometido com a palavra de Deus, demonstra também o cuidado do bom pastor, que é Deus, né? Do bom pastor que é Deus. Porque além de ser um bom pastor, ele traz orientação divina nestes salmos,
com relação à integridade, à manutenção da integridade, com relação ao bom comportamento. E esse fato nada mais é do que a bondade divina sobre as nossas vidas. E o próprio Salmo 23, ele começa de uma maneira muito interessante, né? Lembra, do 23 ao 28, mas vamos tratar agora do 23. O 23 ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É confiança. É confiança que em meio a toda dificuldade nada vai faltar. Porque é o Senhor quem está dando sabedoria, é o Senhor quem está cuidando de todos os detalhes, é o Senhor quem dá a orientação dos caminhos que se deve percorrer, sabe? Ele expressa a certeza da presença divina em meio a toda dificuldade e apresenta a imagem de Deus como sendo o pastor, né? Como sendo o pastor das nossas vidas. E é legal porque no verso 2 ele diz assim, ele me faz repousar em verdes pastos. Esse me faz repousar é porque as ovelhas, depois de pastarem, até comer tudo, até se saciar se saciar da sua fome, estarem satisfeitas, elas descansavam. Então Deus ele está nos mostrando aqui que Ele é o bom pastor, que vai saciar todas as nossas necessidades, para que nós venhamos a descansar nele. É esse o que Ele está querendo transmitir para nós. E quando Ele fala, me leva para junto de riachos tranquilos, Ele está dizendo o seguinte, porque as ovelhas, quando elas tinham sede, o pastor não levava ela para lugares de águas calmas para elas beberem, porque se fosse águas torrentes, elas não bebiam a água. Interessante isso, né? Então Deus conhece as suas ovelhas, conhece o que lhes dá prazer no comer e no beber, então Deus vai nos conduzir de maneira sábia para que nós possamos beber das águas que nos trazem tranquilidade. Entendeu? Beber das águas que fluem do rio de Deus, vamos dizer assim. E esse cuidado de Deus, essa orientação de Deus para as nossas vidas, vai fazer o quê? Vai renovar as nossas forças, como diz lá no verso 3, e vai nos guiar pelos caminhos da vontade de Deus. Né? Mesmo que você ande pelo vale da morte, pelo vale escuro da morte, a presença de Deus, ela vai nos sustentar e vai nos trazer alegria e vai nos trazer satisfação, ela vai renovar as nossas forças, vai nos guiar, vai nos livrar de todo o mal e vai nos trazer para junto dele, para junto do Senhor, que é a certeza da vitória, que é a certeza de que nós alcançaremos o objetivo para o qual Deus nos trouxe para essa vida, para que nós sejamos para o louvor da sua glória. O Salmo 24, ele fala da presença de Deus. Ele fala da presença de Deus, é um salmo muito interessante, porque ele expressa que, tipo assim, a ausência da presença de Deus na nossa vida, ela vai ser angustiante e vai ser nociva. E é verdade mesmo, porque se você não tiver Deus, você vai se alegrar com coisas que são pequenas e rasas, e que não vão preencher o vazio existencial que existe na sua vida. E em razão disso, você vai ser uma pessoa que constantemente vai ser absorvida pelo desânimo. E não só pelo desânimo, mas também por um senso, talvez até mesmo de vergonha em algumas ocasiões, e esse desânimo e essa vergonha certamente te levarão à morte. E não só a morte física, mas a morte espiritual também. Né? Então o que nos garante vida próspera, vida abundante, é a riqueza justamente da bondade e do amor divino presente em nossas vidas pela presença do Senhor. É isso, é simples assim. E tem aqui no verso 3, você percebe que tem duas perguntas. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? O que o salmista está querendo aqui é tirar o foco. Tirar o foco da circunstância, tirar o foco do adversário, tirar o foco do inimigo, levar o foco do ouvinte para o alto, para que ele possa se examinar. Examinar quais são os sentimentos, examinar quais são as circunstâncias que estão levando ele a estar ou não na presença de Deus. Entendeu? Muito embora você tenha inimigos, você tenha adversários, você tenha circunstâncias, isso não pode jamais tirar você da presença de Deus. Então é isso que essa pergunta está fazendo, com que você reflita se você, em meio a tudo que está acontecendo, se você continua na presença de Deus.
porque se você se afastar, o desânimo vai tomar conta da sua vida, e aí eu vou falar o que eu sempre digo, você está lascado, tá bom? Para ficar bem claro. Salmo 25, ele é um salmo acróstico. O que significa isso? Eu já expliquei lá no começo. Salmo acróstico são salmos cujos versos começam com letras do alfabeto hebraico. E aqui é um salmo de lamento individual, mas também um salmo que inclui uma instrução à sabedoria. Tanto inclui uma instrução de sabedoria, que ele, no verso 4 ao verso 7, ele pede a direção, e essa direção é o caminho da sabedoria. A direção que ele pede é o caminho da sabedoria, o caminho da instrução de Deus, é o caminho da presença de Deus. Ele começa no verso 1 com uma declaração de confiança e termina também com uma declaração de confiança lá no verso 21 e 22. No verso 12 ao 14 é um incentivo ao modo de viver. Então é mais ou menos assim, ó. Ele começa com uma declaração de confiança no verso 1, do verso 4 ao verso 7 ele pede direção, e essa direção é o caminho da sabedoria. No verso 7, no verso 11 e no verso 18, ele diz que o pecado é a razão da sua angústia. Então ele precisa confessar esse pecado, que é a razão da sua angústia. E aí, do verso 12 ao verso 14, é um incentivo ao modo de viver sábio. Ou seja, se você não viveu de maneira sábia até agora, essa é a oportunidade de você viver. E aí ele termina, né, com uma declaração de confiança no verso 21 e 22. Então tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, de autoanálise, de você vê, o verso 24 te leva à presença de Deus, para você analisar se no momento que você está vivendo, diante de todas as circunstâncias, se você está vivendo na presença de Deus. Ele te questiona, faz perguntas para você, para que você analise a si mesmo se você está na presença de Deus. E no Salmo 25, ele faz uma declaração de confiança. Uma declaração de confiança, uma direção que é o caminho da sabedoria. Olha, se eu estou errado, se em alguma circunstância eu pequei, então eu peço perdão, me arrependo e busco um modo de viver sábio. Você vê como é que o Salmo é interessante? Como é que o Salmo é fantástico, é revigorante, né? Então ele nos faz refletir sobre as nossas vidas, sobre o nosso modo de viver, para que nós alcancemos corações sábios. É exatamente isso, alcancemos corações sábios. Contar os nossos dias, de maneira que nós não venhamos a perdê-los, mas a alcançar um coração sábio, que saiba enfrentar as adversidades, para viver justamente com alegria, para viver justamente de uma maneira que seja agradável a Deus, para que nós, através do nosso viver, venhamos a refletir a glória de Deus, refletir a bondade de Deus, refletir a segurança que Deus nos dá e a certeza da vitória que está em Cristo Jesus, né? A esperança viva que é Cristo, a esperança viva que é a presença de Deus habitando em nós em meio às circunstâncias para garantir a vitória em nossas vidas. Amém? Olha, realmente, eu queria até falar mais, comentar mais aqui 1 ou 2 salmos, mas não dá. O tempo é curto, senão fica um vídeo muito longo e eu quero mais que você aproveite, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida, que você possa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa acionar as notificações e que você seja tremendamente abençoado pelo louvor da glória de Jesus, tá bom? Que o Senhor Jesus esteja na sua vida, que você possa compartilhar isso. Esse é um canal dedicado exclusivamente à Palavra de Deus, que você possa compartilhar isso com seus grupos de amigos e colegas, porque há pessoas que estão sofrendo, estão sem direção, e muitas vezes você compartilha um vídeo desse e alguma coisa aqui toca no coração das pessoas e faz com que elas vejam que nem tudo está perdido. Aliás, nada está perdido. A verdade é essa. Nada está perdido. Para aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor da sua vida, nada está perdido. Tudo é pedagógico, tudo tem um propósito, tudo tem um fim. E esse fim é nos conduzir à vitória, e a vitória é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, te encha de graça e te encha de poder, para que você viva alegremente no Senhor. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!